A fibromialgia, ela na verdade é um conjunto, né? Uma pleiade de disfunções possíveis, né? Identificadas tanto no sistema nervoso, no sistema descendente de controle da dor, mas é um quadro extremamente complexo e depende, sim, de um envolvimento muito grande de todos que estão ao lado desse tipo de paciente, inclusive da sociedade também, para entender e compreender melhor esse fenômeno. Tem um mistério, assim, muito envolvido em vários momentos, assim, da fibro, dessa história, do diagnóstico, do que fazer, por que as pessoas não melhoram, por que ela acorda com dor o dia inteiro e vai dormir com dor o tempo todo, né? Tem muitos mistérios, assim, na minha percepção. E pensava-se em fibromialgia muito como dor, né? E a gente sabe que fibromialgia não é só dor, mas quando as pessoas falam em fibromialgia se pensa dor, mas a gente tem vários distúrbios, como o Heráclito falou, não só um distúrbio de um tecido, mas de sistema. E aí a gente tem o sistema nervoso central, autonômico, e então a gente tem disfunção de sono, disfunção cognitiva. O problema para mim é a adoção do selo, porque aí parece que tem uma demanda com a resposta rápida, né? Você quer entrar, o paciente quer entrar no consultório e já sair com uma resposta, ele quer um nome porque ele tem, ele quer uma estratégia que ele vai fazer. E aí o cara chega com sintomas vagos, pode ser uma pretória de coisas assim, e você vai fazer o quê? Você vai ter que investigar uma a uma. E aí, pessoal, beleza? Aqui é Arthur Padão, junto com os meus dolorosos amigos Edmur Paranho, Heráclito, Fernando e Rafael Luz. Nós somos do Pode Aliviar, um cast sobre dor. E hoje é o último episódio da nossa temporada, nossa primeira temporada. Depois a gente faz alguns agradecimentos especiais aí do Betamax, ao Filipão e tudo. Mas decidimos hoje trazer uma conversa sobre um problema de saúde privada, pública, de amplo impacto no mundo todo e que todos nós atendemos no dia a dia. Tenho certeza que muita gente que está escutando esse podcast já foi diagnosticado com isso, que é sobre fibromialgia. Talvez aí uma das dores crônicas mais mal assistidas, estigmatizadas e que incapacitam as pessoas. Por outro lado, é uma das condições menos prevalentes em relação às dores crônicas, e a gente vai conversar um pouco sobre esses paralelos. E eu queria muito hoje começar o episódio com o nosso doloroso old school Heráclito, que trouxesse um pouco dessa história da fibromialgia, como é que isso começou a ser falado, o que se pensava na época e como é que é o panorama hoje. Bom dia, professor. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, aos colegas da mesa. Fibromialgia. De fato, esse nome, fibromialgia, ele é recente, né? Porque a gente sabe que, historicamente, lá desde o século XVIII, se relatavam histórias de pessoas que tinham dores difusas por todo o corpo. Isso foi interpretado de diversas maneiras ao longo dos tempos, né? Pela medicina. E, recentemente, a fibromialgia apareceu lá por volta dos anos 50, né? Mas até então, sempre em busca da tentativa de equiparar aqueles quadros clínicos com algum tipo de doença de algum tecido do corpo. Aí descobriu-se que não é? Descobriu-se que, apesar de ser difuso pelo corpo, parecia ser de uma ordem, de algum tipo de desequilíbrio de algum sistema orgânico, né? Daí, então, até por isso, a especialidade da reumatologia chegou mais perto, né? Porque a reumatologia ela tem um olhar clínico, né? Que é muito pautado na ciência básica, na fisiologia, na bioquímica. Daí abriu-se a oportunidade para criar esses protocolos de identificação, né, dos possíveis casos de fibromialgia, e isso avançou até hoje. Hoje a gente percebendo que a fibromialgia, ela na verdade é um conjunto, né, uma pleiade de disfunções possíveis, né, identificadas tanto no sistema nervoso, no sistema descendente de controle da dor,
como genéticas, algumas variações e mutações gênicas parecem estar envolvidas também, mas ainda não são marcadores absolutos para identificar e diagnosticar a fibromialgia, disfunções do sistema imunológico, muitas vezes associado ou não à presença de infecções realizadas anteriormente, né, com IgM, IgG, como também alterações metabólicas, podem ser fatores de origem. Mas nós estamos falando de uma tríade de situações que se convergem algumas vezes, outras vezes aparece de uma maneira regional ou separada, mas é um quadro extremamente complexo e depende, sim, de um envolvimento muito grande, por isso da importância aqui, de envolvimento muito grande de todos que estão ao lado desse tipo de paciente, inclusive da sociedade também, para entender e compreender melhor esse fenômeno. A impressão que eu tenho é que tem um mistério, assim, muito envolvido em vários momentos, assim, da fibro, dessa história, do diagnóstico, do que fazer, por que as pessoas não melhoram, por que ela acorda com dor o dia inteiro e vai dormir com dor o tempo todo, né? Tem muitos mistérios, assim, na minha percepção. Mas se trouxe um pouco mais de ciência a partir dos anos 90, né, Rafael? Sobre o primeiro conjunto de critérios para o diagnóstico. No início, como o Heráclito falou, a fibromialgia estava sendo muito vista como um olhar para a nocicepção, né, ali para a parte muscular. Então, antes de 1990, antes de ter os critérios iniciais para a fibromialgia, se dizia sobre reumatismo muscular. Então tinha uma ideia que o músculo era o agente causador da disfunção. E a gente pensava-se em fibromialgia muito como dor, né? E a gente sabe que fibromialgia não é só dor, mas quando as pessoas falam em fibromialgia se pensa dor. Mas a gente tem vários distúrbios, como o Heráclito falou, não só um distúrbio de um tecido, mas de sistema. E aí a gente tem o sistema nervoso central, autonômico. Então a gente tem disfunção de sono, disfunção cognitiva, a gente tem disfunção psicológica cognitiva e fadiga, exatamente, que são tão incapacitantes quanto a dor, né? Que vêm juntos e uma coisa parece que tempera a outra, né? Então é um tempero misturado. E eu acho que daí também tem um ponto, né? Como não é algo que é caracterizado por um único tecido, não tem um exame que a gente consiga diagnosticar, daí que vem, eu acho, um pouco do mistério. Então o mistério vem de algo que a pessoa fala e o outro não consegue ver. Então eu acho que essa é uma questão, porque, por exemplo, quando tem uma pessoa com dor, ou com uma disfunção de movimento, que você vê aquela disfunção claramente, então a pessoa está com uma muleta, está com a perna quebrada, tem ali algo social que a gente consegue identificar. Na fibromialgia, a pessoa esteticamente não tem grandes mudanças, né? Então a gente não consegue socialmente identificar aquilo como uma disfunção clara. E aí acho que vem os mistérios da pessoa que está escutando outro falar que está com dor, que está muito sofrido, de poder olhar para aquela pessoa e falar, não estou vendo nada demais, não estou vendo nenhuma mudança. Então fica uma dor meio misteriosa, né? O que vocês acham? Eu acho que fica bem misterioso e tem uma coisa interessante que eu pude acompanhar alguns grupos assim durante a minha área de formação em dor e tal. Grupos de pessoas com fibromialgia, a maioria mulheres, né? Porque é uma condição mais feminina, não que não possa atingir os homens, né? Mas muito mais frequente, né? A fibromialgia nas mulheres. E que tem uma cara de alguma coisa no histórico daquele indivíduo que se conecta muito com os sintomas, né? Não que houve um trauma específico ou houve uma outra doença, mas alguma coisa nesse histórico se entrelaça muito com a condição atual das pessoas, né? Eu lembro de um dos grupos que eu pude acompanhar de fibromialgia lá em São Paulo, em que mais da metade das mulheres que tinham fibromialgia desse grupo tinham sofrido algum abuso físico, verbal, alguma história de agressão física e tal, e isso vinha depois, acontecia o episódio,
não precisa ser imediatamente, mas um tempo depois desenvolvia os sintomas, isso seguia ao longo da vida. Então tem um pouco desse mistério, né? Desse histórico de dor estar entrelaçado com outros históricos pessoais e tal, Tem um e mistério. que são comuns. Conta aí o mistério. Não, Vai lá. tem uma outra dimensão misteriosa que eu acho que é interessante, que é do próprio conceito de doença. Eu acho que vale muito a pena essa discussão, porque, até porque doença é um estado muito pessoal, né? Muito igual saúde, né? É uma percepção muito pessoal. Pois é, Né? e se a gente for pensar saúde e doença, considerando saúde ausência de doença e doença ausência de saúde, a gente entra num reducionismo que não explica, eu acho, que nenhum tipo de patologia, Sim. né? Nenhum tipo de expressão, vamos chamar de expressão, né? Fenotípica. O fenótipo do sofrimento, né? E eu estou incluindo no fenótipo do sofrimento, por exemplo, a percepção de dor, né? Que é sintoma, né? Que é a pessoa evocando, mas faz parte. Mas para a gente tentar compreender um fenômeno que não é ou sim ou não, mas sim um conjunto de ondas fisiológicas que a gente passa ao longo do dia e que por determinada situação, por determinada combinação dos afetos, já que a gente tem falado nessas conversas de afetos, os pratos gerando varetas, né? A pessoa, com aquela combinação de efeitos, vai fazer o tal fenótipo do sofrimento. Né? Eu estou falando qualquer doença, eu não estou especificamente falando de fibromialgia. Né? No início, a medicina considerava o tratamento muito mais individualizado. Né? Você avaliava uma pessoa, via os temperamentos. Né? Na Idade Média, se fazia até o mapa astral da pessoa. Assim, ela era mandada num adivinho para poder tirar sorte, enquanto via as questões mais objetivas. Essa ideia de um rótulo de doença, ele encontra o seu formato, como a gente conhece hoje, no início da modernidade, quando está aquela efusão de pensamento científico, todo mundo querendo ter um controle do seu objeto de conhecimento. E aí, naquele momento, século XVII, na Inglaterra, um médico chamado Thomas Sydenham propôs a ideia, por uma observação que ele teve, de relacionar um determinado tipo de selo a um determinado tipo de condução terapêutica. Porque ele percebia que ele ia vendo os pacientes dele na sua individualidade, mas percebia que tinha coisas semelhantes. Então, a partir dessa semelhança, ele resolveu dar um nome para a semelhança, porque ali agilizava o processo dele de encontrar qual era o tratamento mais adequado. Aí começa a nosologia, que é o estudo da doença, mas no sentido do selo que a gente atribui para qualificar e aí poder escolher um tratamento. Né? Mais tarde, um francês chamado Antoine Delacroix faz o primeiro CID, né? Ele faz uma grande organização de propostas de selo, com propostas de visualização do que pode acontecer, com propostas terapêuticas. E um pouco mais tarde, do Lacroix, veio o Virchow, Rudolf Virchow, considerado o pai da patologia, que começou a associar a esses quadros, esses selos e essas propostas terapêuticas, a possibilidade da gente verificar no físico, pegando o tecido e avaliando, olha, esse tecido aqui é diferente desse, esse aqui a gente considera que é o normal, esse aqui ele está presente numa pessoa que tem um determinado tipo de conjunto de sinais e sintomas. Ser reprodutivo. E aí ele pode reproduzir essa ideia da aplicação do selo. Mas veja bem, desculpe se eu estou tomando um pouco de tempo, mas... Tome seu tempo. Vale. mas presta atenção que interessante. É um selo que a gente projeta numa individualidade que está profusa de características. Tem determinadas doenças que a gente consegue cercar bem. O selo, ele não é o fenômeno. Ele é uma forma da gente compreender o fenômeno. É só um óculos para a gente projetar e ver uma coisa e dali conseguir fazer alguma coisa a partir dessa leitura. Eu costumo fazer associação do mapa com o território. A pessoa que chega para você é o território, é uma rua que existe. A doença, como a gente conhece, esses nomes, esses selos, eles são o mapa.
como se fosse o Waze. O Waze mostra muita coisa da rua, mas ele não mostra o buraco na rua que acabou de abrir, ele não mostra uma moto que está chegando que vai te cortar, ele não mostra o caminhão que está na pista, ele não mostra um monte de coisa. E por que eu estou fazendo essa introdução meio esticada, mas que é interessante? Pelo seguinte: de todas as doenças que se tem um mapa, um Waze proposto, que já não dá conta de várias coisas, mas que nos ajuda a nos organizarmos diante de uma condição, de todas as doenças, a fibromialgia tem um mapa mais confuso, mais distante da rua. Aquela rua, ela chega com tantas características que fazem parte, que o mapa ele raramente dá conta. E para fechar essa explicação, que é o que eu me preocupo com essa condição, é o seguinte: é um diagnóstico totalmente ensaboado, é um diagnóstico de exclusão, é aquele diagnóstico assim: se não é isso, não é isso, não é isso, então é isso. É um diagnóstico que você não consegue ter nenhuma apreensão, pelo menos a princípio. Isso. Por outro lado, é um diagnóstico fácil de uma pessoa vendo alguma coisa de fibromialgia, lendo alguma coisa na internet, se atribuir, como está sendo a febre do TDAH. Todo mundo agora tem TDAH. E qual é a preocupação de pensar isso? Duas coisas. Primeiro, se a gente entende o selo como se fosse a própria realidade e se atribui esse selo, logo a gente está predisposto a construir uma miríade de condições que são internas para a produção desse fenômeno. Essa é a primeira. A segunda... solidariza o selo, né? Solidariza o selo, você fica cúmplice do selo. Ele se torna uma dor para chamar de sua, mas não é mais só uma dor, é uma doença para chamar de sua, com um diagnóstico carimbado pelas instituições. E mais, a partir do início do ano que vem, ainda te dá benefício social. É muita coisa, né? É muita coisa. E a partir de 2007 está no CID-11. 27. 2027 está no CID-11, que vai dar ainda mais possibilidades desse selo ficar melhor adesivado. Colinha mais competente em grudar. E aí, não é que está errado o teu selo. Não está errado. não. A gente está dizendo que o selo é uma característica que é embutida e é fácil de você ler. É igual o selo de um coisa que você compra, né? Que você quer ver tem de carboidrato, de gordura, a procedência, os ingredientes, quando foi feito, não sei o quê. É um selo. É um selo de garantia de que aquilo é aquilo foi feito daquela forma, tem uma validade específica. Se passar da validade é por sua conta. Né? Se passar da validade, você que sabe, se você quiser consumir. Então, isso acontece muito com a fibra. Então, mas envolvendo isso, que vocês todos falaram, o diagnóstico não se dá em 20 minutos, conversando numa primeira consulta com qualquer profissional. Muito menos. E nem no chat de E você, não sendo treinado como médico, se você olhar lá nos buscadores, não tente fazer seu autodiagnóstico por lá. Seu diagnóstico depende de acompanhamento, por temporada, enfim. Às vezes ela é muito demorada, por questões de tentativa e erro, como o Edmundo falou, a gente vai excluindo coisas para poder chegar lá. Então não se sinta com esse selo de imediato. É a menor parte da população de dor crônica, dentro da clínica de dor crônica, menos de 10% dos pacientes têm fibromialgia. Vou pegar um paralelo oposto a isso, já aproveitando aqui a dolorosa informação de vocês, né? Não deveria ser um diagnóstico de exclusão. Porque se tem características que mostram que a condição é assim, assado, por que eu tenho que excluir várias outras para dizer que ela existe? É a solução. Entendeu? Eu acho que porque ser. são sintomas que existem. Em várias outras coisas. Tão maluco assim. Quer ver um exemplo? Não se conhece os mecanismos. Não dormi bem hoje. Não dormi bem amanhã. Eu acordo com dor no corpo todo, cansado, com a minha mente perturbada, com meio brain fog ali, meio...
Parece que eu estou no cannabis interno, né? Assim, não sei o quê, entendeu? Então, tem uma similaridade com várias outras coisas. E aí acaba entrando nesse modo diagnóstico de exclusão. Isso. O que eu não gosto, particularmente. Eu acho que se tem ali sinais e sintomas que podem ser definidos para aquela condição, a gente diagnostica com aquilo. Só que aí tem a questão, é um selo, o diagnóstico é um selo, né? É um selo de informações para as pessoas. Eu não acho que deveria ser de exclusão. Porque, talvez o Heráclito lembre desse número. Eu acho que não vai ser de exclusão no momento em que se encontrar um fator patognomônico palpável, que possa dizer, ó, isso aqui é próprio de quem tem essa condição e não é próprio de quem tem as outras. Existe, para fibromialgia até existe. Por exemplo, o funcionamento cerebral da fibromialgia é muito único em comparação com outras condições crônicas. Mas tem algum exame... Tem eletroencefalografia, por exemplo, né, que mostra o funcional. São coisas que podem mostrar, só que imagina o acesso. Isso que eu ia falar, porque a pessoa possa ter um acesso a isso, né, no sistema público de saúde, a gente não tem máquinas suficientes para dar conta, né, de fazer é gente treinada. Gente treinada, tudo isso, né? Eu não vou pedir para uma pessoa fazer uma espectroscopia por ressonância magnética não vai mesmo. Do corpo posterior da ínsula para ver como é que estão os níveis de aspartato. Então, eu não vou pedir vai ver nada. Que é um metabólico que se encontra nos pacientes com fibromialgia aumentado na região da ínsula, no córtex insular posterior, que é um hub importante de conversa com as áreas que estão relacionadas à nossa discriminação corporal, sensitivas, e também está relacionado com a maneira como a pessoa vigia essas áreas. Olha que interessante. Agora, vamos falar que o problema é o aspartato, né? Mas isso é exclusivo do fibromialgia? Esse é o problema. Isso é frequente no fibromialgia. E só no fibromialgico a gente encontra outra coisa? Não, a gente pode reproduzir essa situação em laboratório com outros mecanismos de produção de nocividade. Não, mas o Edmurto perguntando se tem outros pacientes com dor crônica que têm essa mesma condição. Muitos pacientes, dependendo do estímulo nocivo que se dá, que no fibromialgia é quase espontâneo. Só que no final... Não precisa de nada que evoque, né? Simplesmente não precisa de nada que ele acontece. Não, deve ter alguma coisa que evoca que a gente não consegue identificar. Então, mas de fato, isso é só um pedaço que a gente pode chamar até de indicador confundidor dentro desse processo. Por isso é a complexidade. E a gente vai para a exclusão, Arthur, porque a gente tem que se render. É porque é ensaboado. É ensaboado. Mas, até assim, hoje se a gente pegar lá várias dores crônicas, lombar, DTM, capsulite adesiva, sei lá, síndrome complexo regional, qual dessas dores crônicas mais comuns gera dor no corpo todo? Não, aí sacou? Sim. Então, assim, por isso que a fibro tem essa... aí que diz que é fibromialgia, né? Aí coloca a fibro nesse a fibromialgia, na verdade, ela distingue talvez em tempo e espaço, né? Doença de Lyme, síndrome doença de Lyme. Pós-Covid. Zika. Mas essas doenças virais, algumas delas foram muito marcantes, assim, a Zika, a chikungunya. Agora, por isso que a gente faz teste de IgN, IgG, para identificar se existe um trânsito possível dessas infecções guardadas, armazenadas, latentes, ou em situações agudas, que pode pegar e justificar. Há muitos casos de fibromialgia que foram mal diagnosticados, porque, na verdade, eles tinham doenças imunológicas. Bem possível. E que não foram pesquisadas pelo volume de médicos que essa pessoa passou ao longo de uma história, que muitas vezes demora anos para você pegar e ir a um imunologista para poder fazer um rastreio. Você imagina, se você pensar em milhões de possibilidades que poderiam gerar, é um acompanhamento de anos e talvez seja mais um contribuidor por um diagnóstico que tende a ser tardio, de 8 anos, 9, 10 anos, que é um padrão assim bem documentado, né? É um diagnóstico mais tardio. E mas o problema... o problema, eu acho, é que os critérios, eles são tão vagos que eles permitem que você não precise considerar a necessidade de tanto tempo de acompanhamento para entender o quadro. Essa que é o meu negócio com o seu, tal seu, entendeu? Então você precisa ter dor em 4 das 5 regiões do corpo. Uma pessoa que teve chikungunya vai ter isso.
Você teve uma dor, essa por mais de 3 meses. Então tem que garantir o espaço do corpo, né? 4 regiões de 5 tem que ter dor para justificar que está espalhado. 3 meses porque está esticado no tempo. Fadiga. E a fadiga. Sono. Alteração cognitiva. Paciente de consultório tem dor no corpo inteiro. Não, e a questão do diagnóstico de exclusão. E a exclusão é importante, porque eu já peguei paciente que tinha diagnóstico de fibromialgia e no final, quer dizer, começou errado, né? Começou com o diagnóstico final lá de fibromialgia e quando foram investigar com mais profundidade era Lyme, né? Doença de Lyme. E aí, se fosse feito as exclusões antes de dores que permeiam o corpo todo e o Lyme fosse excluído, fosse visto antes, talvez fosse melhor tratado inicialmente, né? Então, uma síndrome musculoesquelética crônica difusa. Síndrome de dor crônica muscular primária. Olha quantos entraves, né? O tratamento acaba meio que se aproximando, né? Ali. O problema para mim é a adoção do selo, porque aí parece que tem uma demanda com a resposta rápida, né? Você quer entrar, o paciente quer entrar no consultório e já sair com uma resposta. Ele quer um nome porque ele tem, ele quer uma estratégia do que ele vai fazer. E aí o cara chega com sintomas vagos, pode ser uma pretora de coisas assim, e você vai fazer o quê? Você vai ter que investigar uma a uma. E você sai e fala assim, olha, a gente não tem que investigar uma a uma. A pessoa sai, sabe que vai fazer uma seara de exame, vai passar por outros especialistas e não vai ter a resposta que ele está querendo. E com aquele, ele pode ter uma resposta rápida. E o problema é o seguinte, é que ele adota aquela característica. Por quê? Porque ele sai dali com a demanda da resposta rápida saciada pelo profissional que talvez não seja tão preparado. Quando ela chega em casa, ela vai acionar o Dr. GPT, o Dr. Google, vai ver um monte de sintoma e vai começar a adotar, muitas vezes, os sinais, os sintomas. Ela vai se relacionar com aquilo de maneira até orgulhosa, muitas vezes, porque ela sabe o que ela tem. Ela descansa porque a dúvida parece que foi resolvida. Então ela é daquele time, então ela vai comprar a camisa, a faixa, o meião, a chuteira, entendeu? Vai entrar pro clube antes de entender que pode ser uma doença de Lyme. Não, e o problema também é que a pessoa, quando pega vestiu a camisa, botou a faixa, quando é proposta, né, para ela algumas mudanças de estilo de vida, por exemplo, ela fala não, para mim não dá. Eu sei que para outras pessoas é possível, mas para mim, no meu caso, não, porque tem isso aqui, tem essa camisa aqui bonita, que já me dá um selo de que realmente eu não durmo bem. Então eu não vou dormir bem, nem você pedindo para fazer higiene do sono, isso não vai acontecer. E, olha, eu não vou conseguir também fazer exercício porque eu tenho um cansaço crônico, tenho fadiga. Então não posso. Então ela nem consegue se pensar fazendo aquelas mudanças, porque ela tem uma camisa, um selo. Dirige, né? O selo pode dirigir, pode dirigir. As expressões que a gente chama pode, né? Que também dirigem. E cada um desses subdiagnósticos de disfunção dirigem. Olha, você é ansioso. Pronto. Dirige. Você é deprimido. Dirige. Você dorme mal. Dirige. Então é difícil mesmo. Agora... Não, pode ir, vai lá. Por favor. Eu vou falar que tem uma coisa boa do selo também. Uma coisa psicológica. Porque se esse selo está sendo construído e está se falando para o ano que vem da gente ter benefícios com isso, né, ter possibilidades no SUS, também tem uma parte boa, porque, de fato, pessoas que têm essa condição, tem uma parte boa delas terem um acesso a um retorno da sociedade, a um olhar, falar, realmente, isso daí é difícil. De fato, o que você está vivendo, apesar de ser meio... a gente não conseguir ver, meio nebuloso, tá, agora eu entendi, e isso realmente causa sofrimento. Você precisa ser assistido, né? Não é tão fantasma. Eu acho que essa visão da sociedade, talvez por um lado, vá dar um acolhimento para as pessoas que hoje em dia são vistas como meio uma síndrome fantasmagórica, né? Tá lá, só ela vê, só ela entende aquilo, e as pessoas acham que não existe. Quer dizer, não veem, né, o sofrimento. Então, e esse movimento... antes do movimento. Não é por causa da dor. Porque dor são situações corriqueiras que a gente vivencia,
dei uma topada, cortei o rosto fazendo a barba, não sei o quê. Mas é pela incapacidade que a condição traz. Isso é importante. E aí, por isso que entra nessa proximidade com a deficiência física, vai entrar com o PCD em breve, né? Em breve como lei confirmada, né? No ano que vem, em 2026. Então é pela incapacidade ou física causa, ou mental, ou uma deformidade que leva. Precisa ser. Isso deve acontecer pro ano que vem, isso já está funcionando. Funcionando no sentido de ter uma lei que diz, não, aqui, tá aqui a lei que mostra que eu tenho esse direito, né? Só que aí eu vou te trazer uma outra questão que aí me incomoda um pouco, que é, não falando mal de ninguém com fibromialgia não, né? Mas assim, se a fibromialgia é uma condição muito menos comum do que enxaqueca, do que talvez DTM, do que dor lombar, um torcicolo, né? E essas outras pessoas também não teriam esse direito de ter porque ficam incapacitadas, né? Uma crise de enxaqueca, tem gente que tem crise de enxaqueca, por exemplo, toda semana. E não consegue sair do quarto, né? Tá ali incapacitada, limitada. Por que essas pessoas também não são contempladas, já que o direito tem a ver, a pessoa tem o direito em relação à sua deficiência, à sua incapacidade. Então esse é um paralelo que eu acho que vale a pena, porque a pessoa se sente pouco compreendida pelo sistema de saúde. Eu acho que vale essa observação. Né? O que vocês acham aí dessa ideia? Não, eu acho que tem muito sentido. Eu tenho algumas... Eu fico um pouco pé atrás com essas institucionalidades desses selos diagnósticos, né? Principalmente quando ele é tão vago. Eu vou fazer uma relação aqui que a gente precisa considerar, porque eu estou totalmente junto com o Rafa em relação à percepção da importância do acolhimento desses indivíduos que estão padecendo de alguma característica, de alguma expressão fenotípica de sofrimento e que bota elas no estado ou eles no estado de incapacitância que a gente precisa considerar. Mas esse caminho é complicado. Eu vou fazer um paralelo com o que está acontecendo, por exemplo, hoje do uso da cannabis. Eu conheço muitas pessoas que estão entrando em contato com médicos, psiquiatras, relatando itens para se colocarem como pessoas diagnosticadas com depressão, para terem acesso legal à maconha. Como se fosse um processo... Não é que a pessoa seja depressiva, mas a depressão é um diagnóstico que é muito relacionado ao fenótipo, relacionado ao que a pessoa percebe dela. Ao autorrelato, né? Ao autorrelato, essa palavra que eu estava procurando, ao autorrelato. Isso daí é um perigo, rapaz. Então, quer dizer, o número de pessoas depressivas vai aumentar em número, mas é porque o fenômeno depressão aumentou? Ou é porque a institucionalidade depressão dá direitos? É como, mal comparando, carteira de estudante. Carteira de estudante paga meia. Hoje todo mundo meia do dobro, né? Hoje o não estudante paga o dobro. Por quê? Porque o direito do estudante banalizou-se a tal forma, a institucionalidade direito do estudante foi além ao fenômeno, necessidade desse direito pelo estudante de uma forma geral, que a gente perdeu a dimensão do qual é o número real de estudantes que precisam de uma meia entrada. Então, se está todo mundo, então agora o estudante não tem mais meia entrada. É quem não é estudante que paga o dobro. Mas aí o problema que eu vejo o perigo disso é a gente pensar que então não vamos fazer carteira de estudante. Então o problema que eu vejo não é não fazer carteira de estudante, você concorda? Não, porque o estudante tem que ter direito à meia. O problema é como a gente fazer para caracterizar a carteira de estudante só para estudante e não ter essa regulação externa social, então vamos botar tudo o dobro, porque está todo mundo fazendo falsificação de carteira de estudante. Quando você excede a exclusividade de um pequeno grupo, que é isso, né? Quem é estudante e quem que tem carteira de estudante. Assim, sim, é isso. Essa demanda é que gera esse problema, e aí os números ficam malucos. Os números de carteira de estudante,
o número de pessoas depressivas, por quê? Porque tem um grupo de pessoas, tem um grupo de pessoas que quer ter acesso legal Então, a essa cultura do uso, por exemplo, da cannabis. Então, o problema é que a gente vai esbarrar, na verdade, o que a gente tem que discutir é a política pública, né? No final das contas, talvez. O que você acha? Eu acho que tem uma discussão filosófica do próprio conceito de doença, antes de chegar ao ponto de discutir ele na saúde pública. Se a gente não entender e ter critério na hora de estabelecer esses selos, porque eu acho que uma coisa, a gente precisa entender enquanto profissional de saúde, para o paciente entender, é um selo de uso do médico, do profissional de saúde, não do paciente. O selo, fibromialgia ou qualquer outro selo, não é o que habita, não é o que é o paciente. Aquele selo só serve para que o profissional de saúde possa se nortear para discutir estratégia com o paciente. Inclusive, compartilhar como indicador a presença daquela doença para as instituições de saúde pública, que vão criar políticas públicas dependendo do tamanho dessa demanda, né? Agora, a demanda do selo fibromialgia, ela vem, né, por causa de uma solidariedade da sociedade para com esse paciente. Solidariedade essa que, enfim, não existe para enxaqueca, mas existe para o fibromialgico, como para algumas doenças raras e para pessoas que tiveram perdas. Agora, qual é o ponto? O ponto, o Arthur comentou, são as perdas dessa pessoa. As perdas de oportunidade, as perdas de função, as perdas de capacidade, que muitas vezes são flutuantes dentro de um espectro, mas que no comum elas são produtoras de uma falta de autonomia e de uma necessidade de recursos que essas pessoas não têm. E o bom que vai a gente olhar para isso, talvez dê oportunidade do sistema ter boas adaptações para essas pessoas, né? Então não é só o lugar no ônibus, só o lugar no transporte público, é também talvez adaptações de como aquela pessoa vai prestar determinado serviço, que ela já faz, mas que ela não está em condições de fazer daquela forma que se espera. Então, a adaptação para uma incapacidade, eu acho que ela é bem-vinda, assim, em um certo ponto. Bem-vinda no ponto onde aquela pessoa está precisando. Eu acho que ela não pode ser estática e parada, porque tem flutuações de capacidade. Então, a gente tem que olhar para a pessoa também não ficar presa naquela, vamos botar muito entre aspas, conforto que aquilo vai gerar. Porque a gente fala em fibromialgia, a gente não vai falar em conforto nunca, né? Mas eu acho que você fala, desculpa, cara, mas eu acho que tem sentido o que você está falando, porque é como o depressivo, que agora pode importar um baseado e andar com ele no bolso na rua, entendeu? A gente não pode ignorar esse fenômeno, sabe? Então tem ganhos. Agora, por outro lado, é muito complicado, porque você tem que acolher a pessoa que realmente tem um problema. Agora, para mim, o meu perigo é o que está se fazendo para detectar quem é estudante e quem tem carteira de estudante, né? Sim, porque a questão como fazer para distinguir não é tirar isso, a importação. A gente já sabe isso. A avaliação desses espectros do impacto dessa doença depende do perito. E quem que é o perito? O médico, ou de quem assiste do ponto de vista da saúde pública, para poder identificar qual é o espectro de impacto dessa doença dessa pessoa e daí avaliar a necessidade ou não de alguns tratamentos, eventualmente de alguns benefícios, como é feito através do Código Internacional de Funcionalidade, para a gente poder identificar qual é a necessidade de umas pessoas que têm outros tipos de doenças, muitas delas definitivas, como as doenças neurológicas pós-trauma da medula, ou pós-trauma central, ou as das doenças neurológicas de alteração neurodegenerativas. Então, de fato, o espectro é que vai nortear qual é o tipo de assistência a essa pessoa e qual o tamanho dessa assistência. Agora, vamos lembrar aqui que existe o ser com fibromialgia. Com o selo.
projetado sobre ele. projetado sobre ele. E qual o comportamento psicológico de uma pessoa dessa, que por volta, na maior parte das vezes, dos 30 a 35 anos, passa a ter essa pleiade de sintomas? Percebendo que a expectativa de vida é de mais 40, 50 anos, de que aquelas sensações não passam, que ele procura médicos, procura terapeutas, a redução de parte das sensações clínicas, para daqui a pouco volta a ser como era. Como é que é o dia a dia de vocês no lidar com essa condição, que eu chamo de condição psicológica? Não somos psicólogos, somos fisioterapeutas, mas precisamos lidar com essa pessoa desse aspecto. Eu acho que tem muitos pontos. Primeiro ponto, assim, acho que a gente tem que saber as linhas que a gente está cruzando para poder lidar com isso. Porque qual é a linha? Qual a linha ali? Qual é a barreira de tijolos permeável, assim como o Maitland falava, do conhecimento que ele vai e volta? Porque uma coisa é conhecimento, outra coisa é você ter capacitação, você ser não é habilidoso, não, Competente. melhor competente, qualificado para poder dar conta daquela demanda. Então, assim, obviamente, quanto mais treinado, possivelmente você está mais qualificado. Só que não tem uma linha que diz que eu passei essa linha agora, não é. Então a gente vai e volta nisso o tempo todo. O paciente tem fibromialgia e tem depressão, não posso atender ele porque ele tem depressão, ele tem que estar com a saúde mental. Isso não é verdade. Transdisciplinaridade purinha, né? Não, isso é transdisciplinaridade. Não é. Bate aí. Não é não. Hein, Hein, Padrão? Não. Vamos, Padrão. Hein, Isso não Padrão? é transdisciplinar, não. Padrão? Calma, outro momento a gente discute isso. Mas, porque a gente vai dar conta desses cenários. Vou trazer um cenário que eu atendi semana passada. Uma mulher, faixa aí produtiva, 35, 40 anos, diagnosticada com fibromialgia, uma série de incapacidades, tentando trabalhar, consegue trabalhar, às vezes, aí se afasta algumas semanas, volta a trabalhar, vai de novo, cansaço o tempo todo, aquele brain fog, né, que é aquela sensação nevoada cerebral, que é um brain fog muito comum com outras doenças mentais, né, depressão, ansiedade generalizada, na Covid longa, né, que é a área que eu estou estudando, e na fibro. Então, assim, um perfil muito corriqueiro que é visto assim na prática. O mais interessante dela é que ela me contou a história toda dela, dos BOs que passaram na vida dela. Vários, assim, do nascimento até o relacionamento com o par, dificuldades de aceitar que agora é mãe e não quer ser mãe. E, cara, várias coisas. E no meio disso tudo, os sintomas, dor no corpo todo, fadiga, mente não está funcionando como funcionaria, né? Quando eu falo mente, tem vários estados, né? Pode ser consciência, memória, tudo, o sono, né? Atenção, tudo isso. E como era difícil para ela autogerenciar isso tudo, porque é muita coisa, muito sintoma, né? A gente adota muitos papéis na nossa vida e muitas pessoas adotam um papel de dor, né? De estou com dor e preciso viver em função da dor. Eu deveria ser um contrário, né? Eu dominar esse cenário, apesar da minha dor estar presente, né? Então, a conversa com ela foi muito nesse sentido, sobre o gerenciamento da fadiga, né, da energia do dia. Tu não pode gastar sua energia toda pela manhã, porque à tarde acabou a energia. E à noite também. Mas eu tenho os filhos, então como é que esse tato vai acontecendo, né? Eu preciso voltar a me exercitar, mas quando você faz exercício, você também gasta energia. Sim. Então, eu posso economizar aqui, melhorar lá, então tem um pouco desse, chamado de pacing, né, essa autorregulação disso, é um cenário importante, né, de regulação de energia, o próprio analgesia em si, com intervenções, ou autogerenciamento com recursos analgésicos. Então, tem que ter uma integração ali multiprofissional que não é transdisciplinar, É o que você pensa. Não é assim como você está falando, mas tem que ter um mínimo ali de integração para todo mundo trabalhar junto. Mas, Arthur, você não acha também que, por exemplo, se a gente tirar a condição dolorosa da história,
nesse caso que você contou pra gente, também tem uma coisa que eu acho difícil, que é, por exemplo, mulher já, na sociedade que a gente está atualmente, assume muitos papéis, né? Então, dentro do cuidado com os filhos, a gente vê aí grande parte das mulheres tendo quase que 100% dos cuidados com os filhos. Aí, além disso, tem lá o trabalho dela, que assume que agora ela precisa trabalhar aquele período super extenso e trabalhar quando chega em casa. Aí trabalhar quando chega em casa no trabalho que ela faz, onde ela faz, e no trabalho de casa, da casa, né? Então, essas múltiplas funções que já ocupam minutos e horas, se a gente excluir a dor de campo, se a gente falar só as mudanças comportamentais, já são difíceis, né? São. Então, aí como que são difíceis da própria pessoa equilibrar. A gente de fora fala assim, não, tem de fazer exercício 30 minutinhos por dia, tem de fazer um relaxamento, tem de fazer tal coisa. E aí a pessoa recebe o tem, tá, cara, mas eu já faço tanto troço aqui, e como que eu faço esse equilíbrio? Porque o meu par que tá em casa não tá a fim de abrir mão de outras coisas que ele faz. Do futebol dele, jogo do Flamengo, do jogo do Flamengo, de, sei lá, do que for, né? E aí, o buraco é muito mais embaixo, né? Talvez não seja a dor, seja o manejo social disso, né? Não só. Eu vou usar uma expressão aqui interessante. Ajustamento psicológico. Olha que expressão interessante, né? Isso ocorre conosco o tempo inteiro. A gente vai se ajustando psicologicamente para poder entrar naquilo que a gente já falou antes. Motivação, ideação, execução, né? Plano e execução. De comportamento motor, assim. Né? Mas serve para tudo. O que fez o Edmur acordar hoje e vir para cá, né? Tem a ver com algum tipo de ajustamento psicológico, provavelmente uma tentativa de equilibrar os fatores negativos e os positivos, para que acontecesse esse ajustamento e ele pudesse estar aqui conosco, como eu também, não é? Como você, né? Aí eu vou pegar aqui uma experiência, bem rápido. Existiu uma psiquiatra suíça chamada Elisabeth Kübler-Ross. Ela falou sobre esses ajustamentos psicológicos, inicialmente, com as pessoas que estavam vivendo luto, propriamente. As pessoas terminais, que sabiam que estavam morrendo, e também ela percebeu isso entre pessoas que não envolvidas diretamente com o luto, mas indiretamente como os familiares, como depois se foi percebendo que isso acontecia com qualquer pessoa que tinha perdas aparentemente definitivas. E isso aí também foi estendido para os pacientes de dor crônica, que em algum momento parece sentir a perda significativa da saúde, da autonomia, da atividade e de um futuro antes imaginado. Então ela criou, na verdade, a descrição dessas fases, onde a pessoa passa por elas e, claro, flutua-se entre as fases, não só numa transição linear, ela pode ir para uma fase, depois voltar para a fase anterior, dependendo de como é que está o contexto de inputs na vida dela naquele momento. A fase 1 é a fase da negação. No início, a pessoa pode acreditar que a dor é temporária ou que os médicos erraram no diagnóstico. Ela pode tentar ignorar a dor ou minimizar seu impacto na esperança de que simplesmente desapareça. Um exemplo, a dor vai passar em breve, não é nada sério. Ou, tenho certeza de que o médico está errado sobre o diagnóstico. Talvez seja a explicação de ficar rastreando, procurando diagnóstico, peregrinando sobre diagnósticos possíveis. Encontrando quem? Aquele que vai acertar. O Messias, né? Você vê que tem uma... A fase 2, raiva. Quando a pessoa percebe que a dor não vai embora, a frustração e a raiva pode surgir. Essa raiva pode ser direcionada a si mesma, aos médicos e familiares, ao mundo,
ao mundo todo de forma geral. Exemplo, porque eu não mereço isso, isso não é justo. A dor arruinou a minha vida. Aí a 3, a negociação. Nessa fase a pessoa tenta negociar para que a dor desapareça ou melhore. Isso pode envolver promessas a si mesma ou a uma entidade superior, como: se a dor melhorar, vou mudar meus hábitos. Um exemplo: se eu conseguir voltar a caminhar, nunca mais reclamo de nada. Ou: prometo ser uma pessoa melhor se a dor for embora. Fase 4, são 5. A fase 4 diz: depressão. A depressão se instala quando a pessoa enfrenta a realidade da condição crônica e suas implicações. Isso pode levar a sentimentos de desesperança, perda de identidade, tristeza profunda, isolamento social e exaustão emocional. Um exemplo: minha vida nunca mais será a mesma. Ou quem sou eu sem a minha carreira? 5, a última, a aceitação. Esta é a fase de reconciliação, na qual a pessoa passa a entender que a dor é parte de sua vida, mas não a define completamente. Isso não significa gostar da dor, mas sim aceitar a realidade e se concentrar em aprender a lidar com ela da melhor forma possível. Exemplo: tenho dor crônica, mas posso aprender a gerenciar meu dia a dia. A dor me desafia, mas eu vou encontrar novas formas de me adaptar e aproveitar a vida. Essas coisas não são lineares, elas vão e voltam. Porque se um dia eu sou impactado por um fator estressor, um fator nociceptivo, uma doença transiente, E não tem tempo, né? Eu posso voltar lá para negação. Eu posso voltar a ter raiva. E o que a gente encontra nos nossos consultórios todos os dias é isso. Eu fico imaginando que fase que essa pessoa está, que fase que essa pessoa está, para dar algum tipo de apoio, não é apoio psicológico no sentido estricto, mas é respeitar o momento dessa pessoa. Né? Não, é melhor você... Não, deixa um pouquinho os exercícios de lado. Porra, não, é chato mesmo. Enfim, a gente vai criando discursos que possam, naquele momento, como o Edmur fala, realinhar os afetos, para poder diminuir, né, esse nível de sensibilização central, né, esse nível de percepção de agressão. É isso. E com flutuações, né? Não é linear, não tem tempo, não tem certo, né? Eu estou deprimido. Semana passada, eu chorei 30 minutos de frente ao psiquiatra, mais 20 minutos de frente ao psicólogo. Não estou podendo trabalhar. Estou esperando a aceitação vir. Aceitação na minha condição. Não é fácil. Passa a ser um pouco melhor quando você tem apoio e tem escuta. Dos amigos aqui você tem bastante, hein? Não, eu tenho certeza disso. Vocês são uns fofos. Mas, ó, se pudesse resumir o podcast hoje, seria essa leitura do Heráclito, né? Que não é uma regra, né? Não é uma caixinha fechada, não é um selo, né? A gente não está dizendo que as pessoas são assim, dizendo que essas fases podem acontecer, elas podem flutuar, elas não são lineares, elas não têm tempo. Ela encontra um médico, encontra um terapeuta que não consegue fazer o ajuste dos afetos, o equilíbrio dos afetos naquele momento, muitas vezes em cobranças superiores do que a pessoa pode entregar. Está além do que poderia fazer naquele momento, né? Poderia fazer. Eu tive uma experiência recente que eu fiz uma avaliação de um trabalho de uma colega que é mestranda, ela é da USP, e ela está desenvolvendo um podcast para fibromialgia.
baseado no que ela coletou de experiências com pacientes. Então, eles coletaram 10 casos, se não me engano, e o meu papel era julgar o texto, né? A qualidade do texto, se eu tinha críticas positivas, negativas, né? Como é que poderia ser mais fácil essa comunicação com o público. Então, era fazer uma transição da ciência para o público, né? Das informações. E tudo que a gente conversou aqui passou por esses textos, só que as pessoas eram casos clínicos, né? Cada um era um caso clínico. Elas tinham cenários completamente diferentes uns dos outros. Foi o mesmo selo, fibromialgia, o mesmo diagnóstico. E um selo que tem fibromialgia no nome. Quer dizer, olha a centralidade. Vem da história dela. Está Né? centralizando na periferia, caracterizado por quem tem sensibilidade central. Se a palavra sensibilidade está no nome, pode ser central que for. Está centralizado em torno da periferia, sabe? Não, olha só, você tem uma diminuição no limiar de excitabilidade de uma matriz de dor no seu cérebro. Olha como é diferente, cara. Olha onde é que está o lugar. Mas tem que ter cuidado, né? Com essas palavras. Eu acho que tem, mas é o mesmo cuidado do selo. Do selo. Dependendo da selo. fase que a pessoa está. Quando a gente fala que a pessoa tem... você tem uma disfunção cerebral do sistema descendente de controle da dor endógena. Dá no mesmo que você falar que a pessoa tem uma hernia de disco de coluna. É a mesma coisa, só muda o nome do problema. Ela está, ela vai falar, fudeu, vou matar. Porque você vê, cara, essas várias fases que cerebral, você comentou. É cerebral? Ih, doutor? Não, mas você pode falar assim, é disfunção. Isso quer dizer que a função pode melhorar. Eu acho que é por aí, entendeu? É fisiológico. É por isso que é importante considerar que saúde não é ausência de doença, né? É tudo uma flutuação dos seus sistemas de uma forma geral e como eles se cruzam. Ora você tem fome, ora não tem fome, ora tem sede, ora não tem sede. Ora você está preparado para o enfrentamento, ora está preparado para reparar-se. Ora você está cansado, aí busca repousar, você não precisa pensar, é automático. E assim vai. E não tem uma regra, né? Esse que é o ponto, né? Porque apesar de várias regras existir, o diagnóstico é uma regra. Sim. De critérios, né? Pum, pronto. Olha, não é maldade, não. A gente é bondoso, tentando entender o que está acontecendo para ajudar. A ciência está atrás disso, a gente vai ajudar. Não quer piorar a vida de ninguém, não. Até o próprio projeto de lei que traz a ideia da fibromialgia para ajudar as pessoas que têm fibromialgia. Muita gente vai tentar se aproveitar do sistema, como várias outras condições, mas não é esse julgamento que a gente está fazendo. Eu acho que tem uma outra... Quando eu trouxe esse senão, não era para pensando nisso. Não, sim. Mas é pensando no impacto que tem. Você vai cuidar das pessoas que têm esse selo, mas você não vai entender o que essas pessoas têm se a gente ficar circulando todo o projeto de saúde pública em torno do selo. Sim. Existe a necessidade, eu acho, de abrir para a pesquisa do individual, desconsiderando o selo, para saber por que aquela pessoa expressa aquelas condições. Posso fazer um convite? E isso, só para concluir, e isso pode não ser só uma questão da dor, pode ser, o Rafa trouxe essa bola no início, pode ser uma questão de inserção da pessoa em como que ela está na sociedade, o lugar que ela ocupa, o trabalho que ela faz. Às vezes é o quão miserável ela está numa relação afetiva na intimidade, ou numa relação de trabalho, uma coisa que ela não gostaria, ou o tempo que ela está sendo submetida a fazer uma coisa que ela não gostaria. Isso leva em consideração, se for pensar em política pública, a reorganização societária geral. É isso onde eu ia chegar nesse ponto. Porque tem casos onde a pessoa não vai conseguir fazer aquelas mudanças, não é porque ela não quer fazer, é porque ela não tem condições sociais, ferramentas para fazer isso. Não tem. E a gente tem que considerar isso, porque se ficar colocando fibromialgia, o que vai sair disso? Vai sair licença, tratamento medicamentoso, a tentativa de mudança do hábito e essas regras. Mas e a mudança, e o discurso que justifica uma mudança na organização societária de uma forma mais profunda? Por exemplo, pensando em coisas como escala 6x1, coisas que vão para esse lugar. Entendeu? Posso fazer um convite? Sim, senhor. Olha, hoje é um dia que eu estou aprendendo aqui. Mais um dia, né? A gente se encontra já há quantos anos? Uns 10 anos, eu acho. Continua aprendendo. Se você que está aí do outro lado quer aprender,
Uns 15. Conosco, entre em contato conosco lá no Instagram, no Pode Aliviar. A gente pode fazer sessões de conversas como esta com você, individuais, todos nós. Seria interessante, porque você percebe que aqui o propósito do Pode Aliviar é compartilhar experiências. Inclusive, queremos ouvir as suas, para poder, de alguma maneira, a gente se sente melhor. Nisso que a gente falou, estou fazendo um resumo da temporada, do alinhamento dos afetos, no fazer um tratamento diagnóstico e técnico baseado em evidências, e fazer um approach com uma comunicação ativa, como escuta também ativa, usar as ferramentas mais possíveis, mais dedicadas para aquele momento daquela pessoa. Então, se você está afim, entre em contato conosco no Pode Aliviar pelo Instagram, e na próxima temporada nós vamos ter novidades. Vocês vão poder participar mais. A gente vai dar treinamento, inclusive, a alguns colegas profissionais, fisioterapeutas, e vamos dar também a você, que quer algum tipo de consultoria, não é profissional de saúde, mas quer uma opinião, quer conversar com a gente, também vamos ter um canal para essa conversa. Eu gostaria que quem vai finalizar é o nosso querido Arthur, mas antes de mais, eu quero agradecer já ao Felipe Vidal, que foi o responsável por nós estarmos aqui, foi a pessoa que nos organizou, que nos trouxe para cá, ao Juan, que está nas carrapetas do Betamax, um abraço a Betamax, a turma do Betamax. E eu queria dizer o quanto eu estou emocionado. Eu saí de um AVC há 3 meses atrás, eu estou me recuperando, e não é fácil estar aqui. Mas eu estou aqui por amor. A mim, aos meus amigos, à minha profissão, ao meu trabalho, a todas as pessoas que estão nos circundando. Queria agradecer a vocês que esperaram uma semana eu sair da UTI para estar aqui. Não estou trabalhando no meu consultório, mas eu estou trabalhando aqui com vocês. Isso me deixa muito feliz. Isso aí, mestre. A gente está aqui não só porque a gente gosta de falar de dor, mas a gente está aqui te dando apoio, né, Heráclito? Não fazia sentido a gente estar aqui sem você, né? Com certeza não. Me ajuda. Né? Aí ele veio até Nossa, Pode Aliviar no coração, né, cara? Assim, ó. Caraca, hein? Eu visto a camisa do Pode Aliviar. E tá do lado certo onde o coração está, hein? Onde todo mundo acha que está o coração. Obrigado. É isso. Onde todo mundo bota a mão para cantar o hino. Exatamente. Pô, Heráclito, agradecer você, Ed, Rafael, todo mundo. Muito bom. Eu acho que esse episódio de hoje se aproximou realmente do que a gente fazia. Quer dizer, a gente ainda faz, né? Nos encontros presenciais, trazendo vários tópicos diferentes na discussão, uns mais polêmicos, outros mais tranquilos, mas trazendo ideias nossas do que a gente pensa. E Heráclito, você é a nossa inspiração aí para as coisas acontecerem. Desde sempre. Né? A gente esperaria o tempo que for para você participar disso. Não haveria sem você. Nada sem né? vocês. Nada sem vocês, meus amores. E assim, finalizando, eu acho que essa conversa da fibromialgia podia se estender em outro momento para um outro podcast, em que a gente não falou nem perto do que a gente poderia discutir aqui dessas temáticas. Tem muitos outros pontos. Muitos pontos Já falar sobre o sistema nervoso autônomo, né, Ed? Pô, aí já só daria um episódio só sobre o sistema nervoso autônomo. Fibromialgia dá muito pano para manga. Então a gente pode então terminar com essa promessa de na próxima temporada a gente vai esmiuçar a fibromialgia, de repente um aspecto. Vamos pegar acho que seria uma boa, hein? É uma boa. Né? Pode ser assim? Claro. Todos concordam de acordo? Com certeza. Sim. Então, beleza. Pessoal, muito obrigado aí pela participação de vocês. Obrigado. Que estiveram conosco aí na nossa primeira temporada, aos nossos amigos aqui de longa data, toda a organização que fez isso aqui acontecer para o nosso grupo. E estamos muito felizes e agradecidos por esse momento. E é isso. Beleza? Até a próxima. Valeu. Tchau. Valeu. Até.